Bom dia, essa é mais uma aula sobre gráficos e eu sou a professora Luciane Alcoforado. Vamos relembrar, as representações gráficas podem ser feitas para variáveis qualitativas, gráfico de barras ou colunas, e gráfico de setores, variáveis quantitativas, gráficos de linha, histograma, boxplot e dispersão, e variáveis espaciais, mapas geográficos, mapas de calor. Sobre gráfico de linhas. Este gráfico é útil para plotar uma série de dados ao longo do tempo ou para ligar pontos ou linhas. Uma série temporal, sequência temporal, é um conjunto de dados em que as observações são registradas na ordem em que elas ocorrem. Um gráfico de séries temporais é aquele em que o eixo vertical denota o valor observado da variável e o eixo horizontal denota o tempo, que poderia ser minutos, dias, anos, etc., quando as medidas são plotadas como uma série temporal. Aqui neste gráfico ilustrativo nós temos o exemplo de dados de temperatura ao longo de meses. Então, mês 1, mês 2, mês 3, no eixo horizontal. E no eixo vertical, a temperatura em graus Celsius. Cada pontinho, então, desse gráfico corresponde à temperatura de um mês respectivo. Agora vamos aprender a fazer a leitura do gráfico. É bastante simples fazer a leitura de um gráfico de linhas. No eixo X, nós temos a variável temporal, nesse caso aqui, ela foi medida ao longo do tempo, então em meses, e no eixo Y, a variável em análise, que é a temperatura. A primeira coisa que a gente observa são os valores de pico dessa variável. Nós notamos que o máximo da temperatura gira em torno de 20, um pouco menos, e o 20, aproximadamente 20, corresponde ao mês 7. Outra coisa que observamos é que até o mês 7, do mês 1 ao mês 7, a tendência dessa variável, temperatura, é uma tendência de aumento, de crescimento. Já do mês 7 para o mês 12, há uma tendência de decréscimo, uma diminuição na temperatura. Agora vamos aprender a fazer a comparação de duas séries. Aqui a variável é taxa de ocupação por trimestre dos hotéis município do Rio de Janeiro. A série em azul corresponde ao primeiro trimestre e a série em vermelho ao segundo trimestre. O primeiro dado da nossa série corresponde ao ano de 2001. Vamos observar a série em azul. A série oscila o tempo todo. Ora ela desce, ora sobe. Então, de 2001 para 2002 houve uma queda na taxa de ocupação. Depois houve um aumento, mas não superou 2001. Isso em 2003. Depois teve queda, depois aumento e assim por diante, terminando em 2009 com um aumento em relação aos anos anteriores, mas sem superar o ano de 2001. Agora vamos observar a série em vermelho correspondente ao segundo trimestre. Entre 2001 e 2002 houve uma queda, mas a partir daí a tendência é de um aumento. Então, diferente da série em azul, que corresponde ao primeiro trimestre, o segundo trimestre tem uma tendência de aumentar quando olhamos de uma maneira geral. As oscilações são muito menores se comparadas ao primeiro trimestre. Então, aqui nós observamos e podemos, inclusive, comparar ao observarmos as séries em conjunto. Agora eu proponho que você faça este exercício. Crie um gráfico de linhas dos nascidos vivos do município de Niterói entre 2011 e 2018. Faça uma análise do mesmo. Os dados já estão aqui para vocês
e eles foram obtidos deste link que consta aí no slide. Dê uma pausa para fazer o exercício, pois no próximo slide vou apresentar uma solução possível. Neste gráfico, observamos que o número de nascidos vivos tem uma tendência de crescimento a partir de 2011 até 2015, quando atinge o seu ponto máximo. A partir daí, o número de nascidos vivos oscila com uma tendência de redução ou decréscimo. Então, em 2016, nós observamos um decréscimo. O ponto mínimo é o ano de 2011 e o ponto máximo é o ano de 2015. Vemos aqui o código do R. Gráfico de linhas é um comentário. Então, o script começa na criação do objeto ano. O ano vai armazenar a sequência de anos, que vai de 2011 até 2018. Depois, nós criamos o vetor nascidos. Nascidos vai armazenar os dados do número de nascidos vivos. Então, 10.425, 11.592 e assim por diante. Finalmente, a função que vai produzir o gráfico, que é a função plot. Para produzir o gráfico, precisamos informar quem é a variável do eixo x, que nós denominamos de ano, quem é a variável do eixo y, que nós denominamos aqui de nascidos, e alguns parâmetros, como, por exemplo, type, que vai me produzir o gráfico de linhas com as bolinhas marcando os pontos dos vetores. Depois, man, que é o título geral do gráfico. Xlab é o rótulo do eixo X. Ylab vai denominar o rótulo do eixo Y. Col vai definir uma cor para o meu gráfico, que no caso aqui vai ser azul. E, finalmente, os limites para o eixo Y, que eu quero forçar que vá de 10.000 a 13.000. Ao rodar esse código, você visualizará o gráfico do slide anterior. Agora eu proponho o exercício para analisar este gráfico que se apresenta. Então, o gráfico apresenta o crescimento do número de registros de óbitos com suspeita ou confirmação de Covid 2019 em todo o Brasil desde 2020. Aqui temos um filtro para o estado do Rio de Janeiro e o período vai de 16 de março de 2020 até 23 de setembro de 2020. Dê uma pausa para fazer o exercício, pois no próximo slide vou apresentar uma solução possível. Aqui observamos, então, uma tendência de crescimento que atinge o seu pico por volta do dia 10/5. A partir dessa data, então, há uma tendência de redução do número de óbitos, ou seja, da média móvel do número de óbitos de suspeita ou confirmação de Covid no estado do Rio de Janeiro. E chegamos ao final de mais uma aula. E nesta aula aprendemos que o gráfico de linhas é útil para representar variáveis quantitativas observadas em pontos do tempo. No gráfico de linhas, observamos a tendência da variável ao longo do tempo, sua oscilação, assim como seus pontos de máximo ou de mínimo. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.